Olá, vamos mergulhar num tema que é super complexo e, infelizmente, muito presente no Brasil: o racismo. Como é que ele aparece no nosso dia a dia? E talvez mais importante, que ferramentas a gente tem para lutar contra ele? Vamos juntos entender essa estrutura? Bom, para começar, vamos alinhar os pontos. O que é racismo, afinal? Pensa nele como um sistema, um que distribui poder de um jeito totalmente desigual. Ele acaba criando desvantagens para uns e privilégios para outros, tudo com base na raça. É essa arquitetura social que a gente vai desvendar agora. E olha, para a gente ter uma ideia do tamanho e da urgência do problema, tem um dado aqui que é bem alarmante. Só em 2024, o Disque 100 já recebeu mais de 5.200 denúncias de racismo e injúria racial no Brasil. Isso não é só um número, né? São milhares de histórias de pessoas que sentiram na pele o impacto do preconceito. Mas o racismo não é uma coisa só, com uma cara só. Ele tem várias faces. E para a gente conseguir combater de verdade, primeiro a gente precisa saber identificar cada uma delas. Então, vamos explorar agora as 6 formas mais comuns de discriminação racial. A primeira, e talvez a mais profunda de todas, é o racismo estrutural. O nome já dá uma pista, né? Ele está na estrutura da nossa sociedade. É como se fosse a raiz de várias outras formas de discriminação. Vamos pensar na sociedade como um prédio. O racismo estrutural seriam as fundações desse prédio. Ele vem lá de trás da herança da escravidão, da falta de políticas públicas para realmente integrar as populações negra e indígena na sociedade. O ponto aqui não é se uma pessoa é ou não racista, mas sim que o sistema inteiro funciona de um jeito que acaba mantendo a desigualdade. E um exemplo muito claro de como essa estrutura aparece está na nossa própria língua, no que a gente fala sem nem pensar. Expressões tipo "a coisa tá preta", que a gente usa para falar que uma situação tá ruim, acabam reforçando aquela ideia de que o que é negro é negativo. É um reflexo quase inconsciente desse racismo que molda até o nosso jeito de pensar. Bom, e a partir dessa estrutura toda, surge a segunda face do problema, que é o racismo institucional. Ele é uma consequência bem direta do primeiro. É aqui que aquele preconceito estrutural meio que ganha vida, sabe? O racismo institucional acontece quando as próprias organizações, empresas, escolas, o governo acabam perpetuando a desigualdade com suas regras e rotinas. E muitas vezes, isso nem acontece com uma intenção clara de discriminar. Agora, saindo da estrutura e das instituições, a gente chega na manifestação mais direta, mais pessoal de todas: o racismo individual. Esse é aquele racismo que a gente vê e sente nas interações do dia a dia. É o xingamento, é o uso de um estereótipo, é excluir alguém de propósito por causa da cor da pele ou da origem. É o preconceito na sua forma mais crua, mais explícita. Essa frase, por exemplo, mostra o preconceito de um jeito devastador. Quando alguém fala "é preto, mas é limpinho", parte de uma ideia absurda de que ser negro seria o mesmo que ser sujo e que a limpeza seria, sei lá, uma exceção. É um exemplo doloroso e muito claro do racismo individual. E não para por aí. Existem outras 3 fases importantes. O racismo cultural, que é acreditar que uma cultura é superior às outras. O religioso, que aqui no Brasil atinge em cheio as religiões de matriz africana como Umbanda e Candomblé. E por último, o ambiental, que acontece quando comunidades, em sua maioria negras e pobres, sofrem mais com os problemas ecológicos, tipo poluição e falta de saneamento. Ok, já entendemos a teoria. Mas como isso aparece nos números, na prática? Vamos dar uma olhada na realidade do estado do Piauí para entender o impacto concreto de toda essa discriminação. Os dados de 2023 do Piauí mostram um cenário bem preocupante. O crime de ameaça lidera, com 25%, mas a gente somar os casos de injúria racial e de racismo, a gente chega a quase 40% das ocorrências. Isso mostra que a discriminação explícita ainda é uma realidade muito constante. Mas diante de tudo isso, existe uma reação. A sociedade não está parada, não. Um verdadeiro escudo legal vem sendo construído para proteger as pessoas da discriminação. E essa defesa não funciona em um nível só. Ela é feita de 3 camadas que se conectam: as leis estaduais, que olham para a realidade de cada lugar, a legislação nacional, que vale para o país inteiro, e os tratados internacionais que o Brasil assinou. Juntas, elas vão criando uma rede de proteção. Essa luta por leis do Brasil não é de hoje, ela tem marcos bem importantes. A gente pode dizer que tudo começa para valer com a Constituição de 1988. Logo em seguida, em 89, a Lei K.O. foi um passo gigantesco porque ela tornou o racismo crime. E mais para frente, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial veio para juntar e ampliar essas políticas.
E essa luta vai além das nossas fronteiras. O Brasil também se comprometeu lá fora. Desde 1969, quando entrou numa convenção da ONU, até 2022, ratificando um tratado interamericano, o país tem se colocado como parte de um esforço mundial contra o racismo. E voltando para o nível local, o Piauí também tem dado passos importantes. Ações como a lei lá de 1999, que levou o debate sobre discriminação para as escolas, a lei de cotas de 2021 no serviço público e a criação, agora em 2024, de um comitê de equidade, mostram um movimento concreto na direção certa. Com todo esse avanço nas leis, a gente até poderia pensar, bom, então o problema está resolvido, né? Mas a verdade é que não está. A grande questão agora é, qual é o próximo passo? O que ainda falta para que toda essa legislação vire igualdade de verdade no dia a dia? E aqui a gente chega num ponto fundamental, que a fonte dessa análise destaca bem. Só a lei não muda a realidade. As leis são a base, claro, mas a transformação de verdade precisa de políticas públicas ativas e principalmente de investimento. É preciso colocar dinheiro em programas que realmente promovam a justiça social. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Com esse escudo legal ficando cada vez mais forte, a nossa responsabilidade também aumenta. O que a gente, como sociedade, precisa fazer para que essas leis finalmente saiam do papel e transformem a vida das pessoas? A pergunta que fica é: o que vem depois da lei?